Venho nesse vídeo comentar com vocês o resultado de uma lesão que foi descoberta durante cirurgia de instalação para implantes. Vejam aqui a reconstrução panorâmica que com relação à implantodontia não havia grandes desafios. Tem uma altura óssea adequada, então nosso colega Rafael Veloso Rebelo, implantodontista aqui da região, planejou a instalação de 2 implantes inferiores do lado direito e 2 implantes inferiores do lado esquerdo. Ao rebatimento de retalho total, percebemos então essa alteração de coloração enegrecida aderido a osso. A alteração também se mostrava na região de periósteo, compatível à mucosa que revestia esse osso. Porém, na mucosa íntegra, nada havia sido percebido. Decidimos então por conversar com o paciente e fazer a coleta desse material. Porém, tínhamos uma forte impressão de diagnóstico clínico aqui de tatuagem por amálgama. Na imagem não mostra, mas existia uma restauração classe 2 em amálgama nesse elemento 34. Não abortamos a cirurgia de implantes, os implantes foram instalados e a paciente orientada a encaminhar o material para análise histopatológica. Como não estávamos preparados no momento da cirurgia para fazer uma biópsia, o material foi colocado em álcool dentro desse frasquinho aí que guarda o implante e depois ele foi transferido para o frasco de tampa vermelha logo após a cirurgia, contendo formol a 10%, que é o material de fixação de escolha. Lá no laboratório, então, feita a macroscopia desse pequeno fragmento enegrecido e irregular. E aos cortes histológicos, observamos que haviam várias regiões com acúmulo desse material negro, escuro. Em uma maior magnificação, vocês percebem que esse material ficava no meio extracelular e algumas vezes ele liberava pequenas pigmentações que acompanhavam a ondulação dos próprios feixes de colágeno, sem fazer aí estar permeado, por células inflamatórias. Então esse material não estimulava uma resposta inflamatória. Em outras regiões, percebam aí vasos sanguíneos com partículas aderidas na sua periferia. Então esse material também tinha uma predisposição por áreas perivasculares. Sabemos que isso acontece muito com a prata. E como a prata está no amálgama, chegamos à conclusão no nosso laudo então de tatuagem por amálgama. Se o laudo tivesse argirose focal, também é a mesma lesão. Alguns laboratórios preferem esse termo. Nós utilizamos tatuagem por amálgama porque é um termo de maior acesso ao entendimento do clínico. Vamos rever aí essa reconstrução panorâmica. Olha só como é bastante singela essa alteração, fácil de não ser percebida durante um exame imaginológico. E realmente não é todas as vezes que uma tatuagem por amálgama vai ser percebida a um exame de radiografia ou de tomografia. O que é mais importante é que se faça a biópsia para confirmação histopatológica. Aqui eu mostro para vocês outros casos que também provocam pigmentação oral. O primeiro caso é a mácula melanótica oral, onde os pigmentos de melanina ficam dispersos principalmente pela camada basal do epitélio. Então são lesões que não provocam relevo. O lábio inferior é a região muito comum para essa alteração. No quadro do meio, mostramos aqui um caso de névoa. O névoa já provoca, às vezes, alteração de superfície, porque na lâmina própria existem células névicas que acumulam melanina responsável pela coloração. E essas células névicas podem provocar certo aumento de volume. E no outro caso aqui, um caso também de tatuagem por amálgama, porém, a confirmação só pode ter sido por exame histopatológico. Vejam, o paciente inclusive era edêntulo e esse caso aí de repente não saía nenhuma imagem em exame radiográfico também. Mas pessoal, todas essas lesões que nós falamos para vocês são lesões muito comuns e indolentes. O mais importante, o recado que eu quero deixar com vocês hoje é descartar a possibilidade de melanoma. Melanoma é muito agressivo e como descartar essa possibilidade? Somente fazendo a biópsia. Vejam esses casos aqui de lesões aparentemente benignas, pequenas máculas melanóticas aqui no palato, em mucosa jugal, e eram casos iniciais de melanoma. Vamos ter bastante cuidado com palato e principalmente de pacientes mais velhos. São regiões de maior predisposição pelo melanoma, apesar do melanoma ser uma lesão bastante rara em boca. Mas vejam só como o prognóstico é ruim. Menos de 50% dos pacientes sobrevivem em 5 anos. Então, o diagnóstico, quanto mais precoce em lesões pequenas e lesões que ainda não se desenvolveram, isso favorece a sobrevida do paciente. Então é esse o recado que eu queria dar para vocês hoje e esse é o objetivo do nosso canal. Falar sobre o diagnóstico de doenças comuns no dia a dia clínico, do implantodontista, do periodontista, do endodontista, do protesista, do clínico geral. Se você quiser aprender um pouco mais de diagnóstico, nos acompanhe e logo teremos outros vídeos de casos clínicos e de assuntos de interesse para a prática
do clínico geral, do dia a dia clínico, na verdade. Um abraço e até logo.